Mais uma vez estamos aqui, canal Hóspedes do Tempo. Vou pedir para você curtir, para você compartilhar e para você prestar atenção nessa entrevista. Estou aqui com o César Almeida, autor e escritor de um livro que ele vai falar toda a história, a ideia de onde surgiu, como é que foi transformar uma ideia numa coisa física, que é o livro, e depois como é que é o desdobramento, do que vai acontecer daqui para frente. César, um prazer receber você. Igualmente, uma honra aqui nesse canal. Não vou nem dizer que ele é meu amigo. Então, César, primeira coisa, Smoothie, da onde surgiu essa ideia? Ronaldo, belíssima pergunta para começar essa entrevista, cara. De onde surgiu? Eu não sei. Surgiu de alguma conexão, de um outro plano, não sei. A ideia surgiu, vamos retroceder no tempo, bastante tempo. 1978. Eu, no primeiro ano de faculdade, aquelas aulas enfadonhas, de faculdade de medicina, pode espalhar. Aí lá numa folha de papel, em algum momento, no meio de algum estudo que eu já devia estar cansado, comecei a desenhar uma cena que configurava uma cena num cemitério, à noite. Cena de terror? Cena de terror, eu sempre fui fã do Drácula, meu ídolo dos personagens de terror, o Drácula, né? Aí eu desenhei, foi sair na hora, caixão do Drácula, aberto, com o vampiro lá dentro, adormecido ainda. E ali tinha uma coisa que poderia ser um duendinho com uma vela abrindo aquele caixão. E no entorno dessa cena, uma parte de figura maluca que eu estou desenhando. A mente foi assim, uma colina com um lobo uivando para a lua cheia, dentro de uma neblina, uma nave espacial passando pela colina, um discutador, que eu sou ligado à ufologia. E fiz esse conto. Ficou lá naquele caderno e tempo passando e tal. Aí lá pra frente, não sei porquê, me peguei desenhando aquela carinha daquele duendinho que eu tinha colocado naquela cena, que de onde saiu, como eu te falei, não sei, surgiu. Uma carinha de duendinho assim, num rodapé de página, o outro num cantinho de caderno, e tempo passando. Eu comecei a olhar aquilo e comecei a achar engraçada a cara dele. Um narigão, uma touquinha, um gogó, uma verruga mais ou menos na ponta do nariz, e fui desenhando. Aí o traço dele no início era meio assim... Deixa eu entender, não tinha então texto ainda. Nada, não tinha ideia, tinha nada. Eu não pensei, olha, vou criar um personagem para que, quem sabe, virasse um desenho, um livro, nada, zero. Começou então pela imagem, não pelo texto. Imagem. E o tempo vai passando, não sei precisar quanto tempo, fui melhorando o traçado dele, ele tinha uma carinha no início parecendo um carocinho de amendoim. Depois arredondei mais as feições dele, fui botando uma carinha mais bonitinha. E comecei a achar bonitinho, desenhei o corpinho dele, tinha uma bolsinha de tiracolo, uma barriguinha. E fui caracterizando, despretensiosamente. E rolou. Aí lá pra frente, poxa, o bichinho tá sozinho, né? Aí eu, de alguma maneira, vou criar uma companheirinha para ele. Aí comecei a desenhar também uma doidinha com a mesma caracterização, só que com cabelinho compridinho, ruiva, o gorrinho... Fetiche. Ué, mas é. O gorrinho, em vez de um pomponzinho, tinha um laço de fita, né? Aí também uma verruga no nariz, que é característica da raça, que viria a ser criada ainda, a raça Mug. Enfim, daí surgiu a Muga. Tem um casalzinho, legal. E depois lá na frente, poxa, não sei de onde surgiu a ideia de um sábio para aquela comunidade que já estava assim, surgindo na minha mente sem eu perceber ainda. Aí veio um velhinho, o nariz todo enrugado pelo tempo, pela idade, cabelinho compridinho todo, compridinho branquinho, que viria a ser o sacerdote mor, o sábio, o oráculo daquela aldeia, daquela comunidade. E beleza, né? Aí vem aquela coisa da dualidade, os mundos, uma coisinha do bem, bonitinho, tem que ter um antagonista do mal. O mal. Esse mal, na verdade, não é porque ele seja malévolo, mas quem vai ver a história, quem for ler, vai ver por que ele ficou negativo. E daí veio a surgir o Nebulus, o nebuloso, que é a entidade negativa, sugadora de energia, como se fosse um vampiro de energia.
E, por causa dele, aquela comunidade quase foi extinta. E aí comecei a criar, assim, uma ideia de história. Também a coisa veio assim, brotando. Até que um belo dia, no meu computadorzinho da época, poxa, tá ficando legal isso, comecei a escrever. Aí foi assim, era uma vez uma floresta muito distante de tudo. E aí a história foi se desenvolvendo, aí o Smug foi caracterizado como o Smug ou Duende da Sorte. Por quê? Por quê? Porque no passado longínquo, devido a um meteorito que colidiu com a Lua, houve uma explosão na Lua e vários fragmentos foram lançados em direção à Terra. E um desses fragmentos foi cair exatamente no habitat onde residiam aqueles duendinhos, que foi chamado por mim como Vale de Valsmug. Entendeu? Daí a coisa foi tornando um vulto, foi tomando assim, um vulto de uma história, uma aldeia, uma comunidade, uma raça, e que estava sendo quase extinta porque o musgo sagrado, que era o alimento tanto físico quanto espiritual deles, estava sendo extinto, ainda sem saber, por influência do nebuloso, o vampiro de energia. Tá? Então, o Smug, por um acaso, uma das andanças lá pelas florestas e grutas e cavernas do bosque, caçando o tal musgo sagrado que estava em extinção, que era o alimento deles, se deparou com uma reserva de musgo que ele, sem saber, estava contaminado pela radiação daqueles despojos do meteorito. E isso causou uma reação bioorgânica nele. E tudo para ele começou a dar certo. Entendeu? Tudo começou a dar certo. Então, na verdade, a sorte dele é por acaso. Por acaso. E quem se aproximava dele começava também a ter sorte. Então ele começou a ser chamado de Smug Duende da Sorte. Por acaso. E daí ele viria a conseguir a salvação da espécie dele. E daí foi assim, aí veio a ideia de escrever, eu comecei a desenvolver essa ideia, o que resultou no primeiro volume, que eu criei uma quadrilogia, né? A primeira seria, então, a origem da sorte do Smug, que é onde se explica isso que eu acabei de contar. Por que o Smug viria a ser um sortudo? Aí foi o primeiro livro, cuja produção, Já foi difícil. Aí entramos na questão do mercado editorial brasileiro, a dificuldade, tanto de produzir como de conseguir interesse em relação à produção. Assim como o Ronaldo foi um dos poucos entusiastas, Ronaldo viria a ser o desenhista da arte final. Eu criei as imagens, eu criei os desenhos, fui desenhando na minha maneira rudimentar, que eu não sou desenhista, eu não sou artista, criei as imagens lá e o Ronaldo comprou a ideia e conseguiu caracterizar de forma bem bacana os 4 personagens, que são, acabei de falar, né? O Smug, Muga, o Sacerdote Mó e Nebuloso Nebuloso. Então daí eu escrevi já 4 histórias, em cada qual um dos personagens é o personagem central. Na primeira é o Smug, que mostra como ele se tornou o Duende da Sorte. Na segunda vem o Sacerdote Mó, que ele detinha um segredo ancestral, que aí vem o misticismo, né? Os ancestrais da raça, em contato com os seres das estrelas, os ETs, os nossos, provavelmente, criadores genéticos. Aí é questão minha, tá? Ninguém precisa acreditar nisso. Aí, daí ele tinha um segredo que faria com que permitiria que um daqueles habitantes pudesse ir para o meio exterior, porque eles viviam muito protegidos no Vale de Valsmug, que era um vale de escarpas gigantescas. É uma sociedade fechada. Fechada, eles estavam protegidos dos perigos exteriores, mas naquele momento alguém, né, que no caso acabou sendo o Smug, acabaria tendo a necessidade de ir para o mundo exterior para procurar o musgo sagrado, porque estava extinto, praticamente extinto. Aí o Sacerdote Mó, por meio de rituais místicos, conseguiu fazer uma certa iniciação no Smug para que ele pudesse transpor o chamado Portal das Luzes, que daria acesso ao mundo exterior. Beleza.
Esse seria o segundo livro, então, o segundo volume, O Segredo do Sacerdote Mor. Lembrando que o 1 e o 2 já foram lançados. Já existem fisicamente, foram lançados. Houve já as noites de autógrafos, tanto em Araruama quanto no Rio, né? Eu resido na região dos Lagos. Então, foi conseguir que ele se concretizasse. Mas é muito complicado mesmo, né? Eu fui assim, ó, porque eu persisti. Curiosidade, Sim. o volume 3 seria a Muga? O volume 3 seria Nébulus. A última que é o Muga. A última é Muga. O volume 3, que já está escrito, seria sobre o Nébulus, mostrando por que ele, que anteriormente era um ser que era chamado de virtuoso, ele era cunhado de Nébulus ou Admirável, porque ele era inteligente. Ele é inteligentíssimo, culto, ele tinha muita capacidade intelectual, porém, aquilo foi subindo na cabeça dele, o poder, aí entra aquela história, o poder corrompe. Aí o poder que foi subindo na cabeça dele devido a esse poder que todos davam para ele, por ele ser tão conhecedor de diversos mistérios da natureza, aquilo começou a mudar a personalidade dele e ele foi se tornando um ser cada vez mais soturno, mais sombrio, mais sugador de energia, e acabou virando Nébulus ou Nebuloso. E graças a ele, ele quase levou a raça Muga à extinção, porque ele estava sendo expulso de diversas comunidades exatamente por causar o mal. E ele acabou parando lá no Vale de Valshmug. Como os duendes da raça Muga são muito benéficos, muito bondosos, receberam, acolheram, sem saber que aquilo ia causar a quase extinção dos duendinhos. E daí, novamente, o Smug foi eleito o herói para tentar salvar aquela raça. E o quarto livro, que seria sobre a Muga, se chama A Transgressão da Muga. Porque a Muga é apaixonada pelo Smug. Apesar do Smug não ter percebido isso ainda. O Smug é um ser muito ainda inocente, puro, então ele não tem essa sacação do relacionamento amoroso. E a Muga, apaixonadamente, fazendo um montão de besteiras. Aí a Muga, nesse ritual de iniciação do Smug, junto com o sacerdote Mor, ela se infiltrou naquela gruta misteriosa, aquela gruta sagrada, e ouviu o que o sacerdote Mor falava para ele, e como o sacerdote Mor estava ensinando o Smug a poder acessar o mundo exterior. Então ela aprendeu por tabela. Aprendeu por tabela, e quando o Smug estava indo para a transição, ela foi junto. Entendeu? E ela foi junto. Ela foi antes dele. Eu contei errado aqui, ela foi junto. Ela foi antes dele. Então, sumiu no tempo. Aí eu posso até reconhecer uma certa inspiração no Túnel do Tempo. Vocês devem. Da série Túnel do Tempo. Né? Quem é da nossa cidade? Da nossa cidade, década de 60, eu estou com 64, então na década de 60 eu era criança, assisti isso na década de 70, no início da adolescência, passa, vai pegar no YouTube que você acha Túnel do Tempo, é fantástico, eu adorava aquela série. E quem viu, ou para quem não viu, né, o governo dos Estados Unidos fez uma máquina no Túnel do Tempo, secretamente, e um dos cientistas quis testar por conta própria. E foi embora. E se perdeu no tempo. E o outro foi atrás, militar. Aí teve que ir atrás, e daí começam as aventuras. Exatamente. E aí nessa, a Muga foi, e aí o Smug vai ter que partir atrás da Muga em algum lugar, no tempo, do espaço, para ver para onde a doentinha transgressora foi parar, para tentar salvá-la e trazê-la de volta. E daí começam as aventuras subsequentes, ou seja, aí existe a quadrilogia, e depois uma série de... A quadrilogia faz a introdução dos personagens. A uma mas depois da quadrilogia, o desdobramento ainda são aventuras Sim, aventura. Das quais eu já escrevi 2 e ficou por aí, porque faz sentido, né? Bom, já que a gente falou do mercado editorial e você tem 2 livros físicos, queria saber a sua opinião sobre e-book. Eu acho que seria uma opção bem interessante. Lançar os 2 ou migrar para o e-book?
Olha, talvez até migrar, não sei como é que é a questão de custo. Eu acho que deve ser bem menor, né? Bem mais barato, né? Eu acho que seria uma opção legal. Agora, apesar do que eu sou do tipo, eu adoro livro físico. Eu adoro pegar a folha do papel e fazer aquele barulhinho. O cheiro do livro. Cheirar o livro também. Eu já tentei usar o Kindle, eu tenho o Kindle, já tentei usar. Vamos saber, às vezes, adianta, pega lá e vai lendo. Mas eu gosto de livro, E eu acho que tem muita gente que gosta. Então eu acho bacana ter um livro físico, até para criança. Porque a ideia é para criança, né? Eu, talvez por ser pediatra, eu foquei em criança. Então eu acho legal a criança pegar ali, tem uns desenhos. Nosso amigo aqui fez ali das ilustrações. Tem a história lá descrita. Eu acho que é legal para a criança folhear. Eu concordo com você. E pegar. E até rasgar, e até estragar. Tudo faz parte. Então, assim, o que eu vejo atualmente no mercado editorial é lançar os dois. O livro físico e o e-book para a pessoa baixar, fazer o download nesses leitores, como você deu o exemplo do Kindle, e sai mais barato, Sim. Tanto para o leitor fazer o download, quanto para você fazer a versão e-book. Agora, outra pergunta importante. Tá, lançou o livro, de repente e-book e livro físico, faltam 2 livros para fechar a quadrilogia. E aí eu quero que você faça, obviamente só você vai saber responder isso, faça um apanhado do valeu a pena? Cara, se for falar economicamente, não. Obviamente que não. Porque é tipo assim, eu fui escrevendo, fui criando, a coisa foi surgindo, até chegar no momento que a coisa se tornou física. Foi legal, houve 3 lançamentos, um lá em Araruama, 2 aqui no Rio. Bacana, pessoas amigas vão, eu tive o prazer até de vender para estranhos nesse último lançamento lá na travessa lá do Barra Shopping. Pô, quando eu vi uma pessoa que eu não conhecia folheando e comprou, eu falei, caramba, alguém gostou. Atingir gente que... Não, os amigos comprando, pô, legal, pô, obrigado. Atingiu gente fora da bolha. Obrigado, galera. Mas, pô, é legal. Mas olha só, eu sou péssimo, desculpa, mas esse microfone, eu sou péssimo para divulgar. Acho que quem cria fica com vergonha, não sei. Eu sou péssimo para isso, para promover, para fazer a parte de marketing, de divulgação, só zero. Precisava de alguém. Eu nunca encontrei esse alguém. Outra coisa que eu ia te perguntar é exatamente isso, porque eu preciso, obviamente, que além do canal, que você divulgue as suas redes sociais. Sim. Se tiver uma rede social do Smood, especificamente, seria também interessante para as pessoas que têm curiosidade. Poxa, ele está falando de um livro que já foi lançado e eu nunca ouvi falar. Exatamente. Onde que a gente encontra o livro? Quais são as redes sociais que eu posso encontrar o Smood? E fala para a galera, para quem quiser achar. Olha, quem quiser achar, tem que fazer contato comigo. Não tem rede social do Teve. Lá no passado meio longínquo, cara, eu cheguei a fazer época do... Como é que era? Blog. Eu cheguei a fazer um blog. Mas não tem Instagram? Não tem. Não tem Instagram. Tem que fazer. É seu mesmo. É meu, tem que fazer Instagram. Não, mas tá o seu Instagram, as pessoas entram em contato com você. Smooth César. Arroba Smooth César. Smooth César. Arroba Smooth César, tudo vai estar aqui embaixo, óbvio. E aí as pessoas entram em contato com o César para adquirir o livro. Ou esse livro eu encontro no Amazon. Eu tinha que colocar também no Amazon, também não fiz isso. Eu preciso de incentivo. Onde que eu encontro esse livro para comprar, rapaz? Na Travessa, ainda deve estar lá. Deve estar lá ainda. Bom, e eu com a editora Vermelho Marinho. Barra Shopping, editora Vermelho Marinho. Qual o nome da editora? Editora Vermelho Marinho. Vou botar aqui também Vermelho Marinho para as pessoas que quiserem entrar em contato direto com a editora e adquirir o livro. Beleza. Então a gente divulgou como é que a gente acha o César para poder adquirir o produto. Quando que lança o terceiro? Ótima pergunta. Quando lança o terceiro? Depende da... É porque eu tenho interesse na parada. Claro, ele é o desenho oficial. Depende da grana, cara. Tudo depende da grana. Porque eu falo sinceramente, olha só. Não é meu foco, não era meu foco. Eu tenho meu trabalho, Mas que é bacana que é gostoso.
ter criado uma coisinha que seja, uma historinha que seja, e ter gente achando legal, tem muita gente que achou legal. Isso é verdade. Sem falsa modéstia. Tem muita gente que achou legal. Como deve ter muita gente que deve ter achado ridículo, não gostou, e cada um a cada um. Mas, enfim, eu acho que a divulgação é fundamental. Agora, para produzir o terceiro, é organização financeira, engenharia financeira, e na hora que eu engatar isso de novo, eu vou focar. Entendeu? Como eu fiz no último, que não foi fácil. Mas aquela história, é um investimento, tudo é caro, né? Tudo é caro. Estamos vivendo um momento onde... Ainda mais no nosso país, né? Que ninguém lê, que ninguém quer. Ninguém lê. Ou não procura autores brasileiros, dão preferência a autores estrangeiros, da moda, e aí você vê o autor estrangeiro sendo consumido, não pela qualidade, mas porque está na moda, ou porque está na mídia. Se meu nome não fosse César, fosse um nome em inglês qualquer, e eu estivesse nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Suíça... Não era César Almeida, C.A. Rowling, aí ia se dar bem. Precisa, não sei o que foi, me dá bem pra caramba. Mas sou brasileiro, estou aqui no meio editorial meio ainda tosco, né? Complicado. Meio mambembe. Pô, totalmente. Mas é pelo prazer. A pergunta inicial foi essa mais ou menos. É pelo prazer. Eu nunca pensei em ganhar dinheiro com isso. Nunca foquei, não, vou fazer isso para ficar famoso, ganhar dinheiro. Não, é o prazer de ter produzido isso. Se a coisa rolar e estiver rolando, ótimo, bacana. Quanto mais pessoas vierem a tomar conhecimento, legal. Então, acho que ele tem uma mensagem bacana. Acho que você já leu, ele tem uma mensagem legal. Não me envolve em projeto que eu não leio. Sim, então, para eu estar aqui com ele é porque de alguma forma ele gostou, imagino eu. Entendeu? Então, tem uma mensagem, então acho que é por aí. Uma mensagem de paz, de esperança, de luz, de positividade, que muita gente precisa, né? Mas que eu inconscientemente quis botar no papel. É por aí. Bom, a gente agradece a presença de César, não como médico, mas sim como autor e escritor de literatura infantil. Então, me honra muito ter participado do projeto. E eu queria agora as suas considerações finais, mas não antes de lembrar você que está aí vendo que a gente está nesse lugar lindo, que é o Mirante do Leblon. Está o DJ rolando ali, com uma galera festejando, e a gente está aqui gravando para mostrar que o Rio de Janeiro é festa. As considerações finais é isso aí, olha, eu estou assim, extremamente honrado de ter sido convidado pelo Ronaldo, muito bacana, ele faz um trabalho super legal, eu acho maravilhoso essa divulgação de cultura, de arte, porque a gente vive num país realmente que é triste, né? A educação é muito tosca, os meios de comunicação são muito viciados, né? É uma subcultura, então eu tento me afastar disso o mais que eu posso. Estou inclusive morando no interior, não estou nem mais morando no Rio. Eu não quero mais fazer parte dessa matrix, que poderia dizer. Então, as pessoas têm que ter um pouquinho mais de sensibilidade. Pega um livro, leia, qualquer livro que seja, leia, é importante. Não é ficar no celular o dia inteiro vendo YouTube, vendo desenhos, filmes e bobagens, né, afins. Pega um livro e lê, cara, é muito legal, você aprende muito, em qualquer que seja o assunto. Acho importante ler, importantíssimo. Fica a dica. Valeu? Leitura é vida. Ok? Parabéns pelo seu Obrigado projeto você. e obrigado por você estar aqui. Isso aí. Valeu, galera! A mi llevan pa'l monte.